Senhor Deus, clamamos mais uma vez pelo teu socorro, mas neste vídeo que vamos gravar, pedimos toda a sua unção e para atingir corações, para se libertar de algo que está induzindo para a perdição eterna. Nós pedimos a Ti para nos levar, Senhor, uma palavra de sabedoria para aqueles que verdadeiramente necessitam. Vamos entoar um louvor, pedindo a Ti, Senhor, para que derrame unção sobre estas palavras, nesta poesia que vamos cantar agora, também para libertar corações amargurados, pessoas tristes com as opressões deste mundo. Pedimos a Ti em nome do Senhor Jesus. Amém. Jesus Cristo mandou te dizer que não tem prazer em te perder. É para parar de pecar, para não morrer. Se você deixar, Ele habita em você, com toda certeza vai te dar prazer. Jesus só vai habitar em você, só se você quiser. Ele não invade espaço, mas quer te defender. Ele não quer que o pecado venha condenar você. Ele não quer que o pecado venha condenar você. Jesus tem para dar para mim e para você. Tem perdão e tem vida eterna. É só obedecer. O tempo já está chegando que Ele vem nos receber. Antes que chega a primeira morte, você tem que saber, Jesus não sente prazer que na segunda morte tu venha perecer. Como Jesus deseja salvar você, como Jesus deseja salvar você. Aleluias. Bendito seja o nome do Senhor. Nós vamos trazer hoje um assunto que é muito frequente entre reuniões de cultos de algumas denominações, e é algo assim que chega a ser até engraçado em alguns momentos. Nós vamos falar hoje de testemunho. O que é testemunho? Verdadeiramente, o que é testemunho? Alguém vai ali, é convidado, muitas das vezes até sem palavras para falar. Não vou nem colocar culpa nas pessoas, que muitas das vezes o afazer deixa ele vazio da presença de Deus na vida. Eles não têm, muitas das vezes, que precisava ser a prioridade, mas não tem tempo de meditar naquilo que é mais importante nas nossas vidas, que é uma comunhão íntima com Teu Santo Espírito e com os céus. Então hoje nós vamos falar um pouco de testemunho e vou contar hoje duas experiências que eu já vi acontecendo, que foi algo até engraçado. O que vem a ser testemunho? Tenho certeza que muita gente entende erradamente este assunto. Certa vez chegaram uma jovenzinha, uma jovem, deram o testemunho, a oportunidade para ela dar um testemunho. Ela chegou lá na frente da igreja
cantou um louvor e falou as seguintes palavras: hoje eu me arrumando para vir para a igreja, mas o diabo não queria que ela viesse. E eu fui para o banheiro, tomei banho e tal, e na hora de me arrumar para vir para a igreja, me sumiu uma peça íntima. Eu procurei de um lado, procurei de outro, não achava de maneira nenhuma. Aí eu falei: diabo, você não vai me atrapalhar ir para a igreja, ou com calcinha ou sem calcinha, hoje eu vou para a igreja. Será que isso é testemunho que edifica alguém? Com toda certeza não, que ali houve foi um período de risos e até bastante zombaria daquela jovem. Não sei se ela aprendeu com aquela experiência desagradável, mas, por incrível que pareça, aconteceu isto em um culto onde quem deveria estar sendo exaltado era o nosso Deus, o nosso Jesus, que sacrificou pelas nossas vidas. E eu tenho certeza que nessas palavras daquela jovem, Jesus não foi exaltado, porque foi algo de comédia, de riso, de zombaria. E uma outra experiência, que não tem nem tantos anos assim, um amigo convidou para participar de um culto na congregação onde ele dirigia. Chegou ali bastante diferente do nosso costume, mas o que vale é o propósito de estar servindo a Deus, de pregar este evangelho, que nós vamos encontrar a grande importância do testemunho verdadeiro, o testemunho que Jesus Cristo deixou para nossas vidas. Então nós chegamos nesta congregação e começou orando, cantando, dá oportunidade para um, para outro. E um determinado momento deu lá uma oportunidade para uma jovem senhora, e ela teve a infelicidade de contar a simples experiência que ela tinha traído o marido. Tinha traído o marido e falou lá mais um monte de palavra. Sabia que tinha errado, mas ela tinha traído o marido. Foi o testemunho dela, foi aquele. Que inclusive desta traição tinha nascido a filha mais velha dela. E naquele momento foi tanta revelação dos obreiros daquele irmão que chegou a ficar vergonhoso. Todo mundo queria lá tocar naquela senhora, impor as mãos sobre ela e dizendo que era Deus que estava revelando. Então, e sem contar outras experiências bem esquisitas que nós já presenciamos, mas hoje não vem o caso. Nós só estamos querendo saber se isto é testemunho, se é testemunho verdadeiro. Então vamos para a palavra, que eu tenho certeza que a palavra vai nos ensinar, nos dar uma direção para sabermos o que é testemunho. Êxodo 31:18 diz assim: e deu a Moisés as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra, escritas pelo dedo de Deus. Então aqui já começa a nos dar uma direção bem interessante, porque se nós vamos testemunhar alguma coisa, foi de algo que Deus verdadeiramente fez nas nossas vidas. Como, por exemplo, fruto do Espírito, nós não precisamos nem falar, só nas nossas ações nós já vamos dar testemunho. E esse testemunho, sem palavras, nós estamos cumprindo um mandamento do próprio Senhor Jesus, que é pregar a tempo e fora de tempo. A tempo, eu acredito que seja ali no momento da mensagem, da palavra, que tivermos incumbido de levar uma mensagem àquela congregação. Então, é uma pregação a tempo.
E fora de tempo, é com o nosso testemunho. Quantas vezes nós estamos andando na rua, ou no trabalho, ou na casa de um familiar, só com a nossa postura, alguém pode ver que há algo diferente nas nossas vidas. Porque aquelas pessoas que nos conheceram na nossa juventude nos via de uma maneira e hoje nós estamos completamente mudados. O mundo costuma dizer que é a mudança da água para o vinho. Eu não, eu costumo dizer que é a mudança do vinho para a água. Apesar de eu nunca ter bebido bebida alcoólica, eu nunca fui chegado a isto, mas eu tenho certeza que a água é melhor do que o vinho. Alguém poderia questionar, mas aquela transformação de água em vinho que Jesus fez no casamento lá em Canaã da Galileia. Ali foi algo especial de uma festa para começar, e o vinho, nós sabemos que ele dá uma alegria àqueles a quem bebe, mas não chega a ser a alegria que o próprio Espírito Santo proporciona a nossas vidas. E neste texto que acabamos de ler, então ali, quando Moisés é convidado para subir aquele monte, e Moisés ficou ali durante 40 dias e 40 noites, e Deus escreve aquelas tábuas da lei e entrega para Moisés. E a partir dali era algo que era testemunho vivo de Deus na presença daquele homem, Moisés, que estava com a incumbência de conduzir um povo para uma terra que Deus tinha prometido para aquela gente, aos seus pais, aos teus avós, e assim começa ali o primeiro texto bíblico que eu me deparei falando em testemunho foi exatamente esse, ao qual Deus escreve aquelas duas tábuas com o seu próprio dedo e dá para Moisés e instruir o povo, levar aquele testemunho de Deus, de Moisés na presença de Deus para o povo. Aí vem outro texto também importante, sei que tem vários versículos da palavra de Deus que falam em testemunho, mas eu escolhi poucos, porque eu achei que fosse o suficiente para esclarecermos, tanto para nós, que muitas das vezes não parávamos para meditar nesta palavra, testemunho. Então vamos para Mateus 24, 14, que aí nos dá uma certeza, que é testemunhar da obra redentora de Jesus nas nossas vidas. Que diz assim: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, então virá o fim. Aqui nós aprendemos muitas coisas neste versículo, que não é nem tão grande, mas é algo de sublime importância para nós. Nós estamos aí orando, suplicando a Deus para o arrebatamento da igreja. Nós temos o maior desejo de sair desse sistema pecaminoso que nós, enquanto estivermos aqui, nós estamos correndo um grande risco de perder a nossa salvação. Mas para isso acontecer, nós temos que levar esse testemunho. Que testemunho é esse? É falar que a calcinha sumiu, que uma peça íntima sumiu? Não, é falar do reino dos céus, falar do reino que Jesus veio implantar no coração do homem, e para que todos possam estar cientes do arrebatamento e do grande julgamento que vai ter no final. Para que serve esse testemunho? Para que
todos possam ter consciência. Mesmo que não queira aceitar este evangelho redentor nas suas vidas, mas tem necessidade de saber. E por isso tem que ser pregado a todo mundo. E este evangelho do reino será pregado em todo mundo. E em testemunho a todas as gente. Então, todos precisam conhecer deste grande benefício que Deus enviou na terra para resgatar o homem do pecado. Agora vamos para Marcos 6:11. Tem também algo muito interessante que nos ajudará muito na nossa caminhada. Diz assim: e quando alguns não receberem, nem vos ouvirem, saindo dali, sacudi o pó que estiveres debaixo dos vossos pés, em testemunho contra aqueles. Em verdade eu vos digo que haverá mais tolerância que haverá para o dia do juízo para Sodoma e Gomorra do que para aqueles daquela cidade. Então, o nosso dever é levar a palavra, conforme está escrito no versículo anterior de 24:14 de Mateus. É uma ordenância de Deus para que levamos esta palavra a todos, mas aqui nos declara que nem todos vai acreditar naquela palavra, não vão dar crédito nesse testemunho que vamos levando a todas as gentes, mas nós estamos cumprindo com aquilo que Jesus nos ordenou para levar o evangelho do reino a todo mundo. Ele ali, naquele período de 3 anos e meio que ele esteve ensinando e andando com os seus apóstolos, ele deu esta ordenância. E para quê? Para fazer discípulos, para pregar este evangelho. E nós, um dia, eu, por exemplo, a obra mais linda que eu acho, apesar de não ter natureza para isso, é a do evangelista. Ter ali aquela grande prazer em fazer, mas eu não sei muito parar para evangelizar. Por exemplo, a minha esposa, ela tem muito mais dom para isso do que eu. Mas eu tenho adquirido da parte de Deus o esclarecimento da palavra, que tem alguma facilidade para esclarecer alguns assuntos. Ah, sabe tudo? Não, não sei tudo. Mas em alguns assuntos, Deus me deu discernimento para saber. Então, o que é esse discernimento? É conhecer a palavra da verdade para não aceitar aquilo que está sendo acrescentado nas Escrituras Sagradas. E o próprio apóstolo Paulo, ele fala isto na carta aos Romanos, que importa que a heresia ela viesse para manifestar os sinceros. E nós temos prazer em falar da verdade, a verdade que liberta, a verdade que salva, a verdade que tira o homem da condenação para viver uma vida eterna. Apocalipse, acabando de encerrar o nosso pensamento para este versículo de Marcos 6:11, é claro que nós vamos nos entristecer quando pregamos, porque nós estamos ali de toda boa vontade,
com a maior das boas intenções, não querendo nada daquele indivíduo, mas que ele também possa alcançar o reino dos céus. E ele não aceita, troca esta salvação por um copo de cerveja, por um copo de vinho, por um copo de cachaça mesmo. E com reuniões por um cigarro que está, inclusive, está trazendo prazer, está destruindo a vida daquele indivíduo. É claro que nós nos sentimos tristes, mas fizemos aquilo que Jesus nos ordenou para fazer, para levar esse testemunho a toda a gente. Apocalipse 1, 2 diz assim: o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que tem visto. Então aqui abrange um campo bem vasto. Nós conhecemos várias pessoas. Quem está dando testemunho verdadeiro? É claro que nós não vamos julgar, mas nós vamos separar aquilo que é a própria palavra. Olha, ouve tudo e reter só o que é bom. E nós, o próprio Espírito Santo, ele nos dá esta inteligência para ouvir tudo e saber o que serve e o que não serve. E para encerrar, Apocalipse 19, versículo 10, diz assim: e eu lancei aos seus pés para o adorar. Mas ele disse-me: olha, não faças tal. Sou teu conservo e dos teus irmãos, que têm testemunho de Jesus. Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. É uma palavra também que nos dá um alerta muito importante, porque o que é profecia? Alguém lá enrolou a língua, falou alguma coisa, alguém acha que está interpretando aquilo, falou que Deus mandou falar isso, não sei o quê, meu servo, minha serva e tal. Não, a profecia é a palavra de Deus, a verdade da palavra de Deus, porque tudo é profético para nossas vidas. Então, principalmente o Apocalipse é um livro totalmente profético que está anunciando esses últimos dias que estamos aguardando para a volta de Jesus, para o arrebatamento da igreja. Nós sabemos que o arrebatamento vai ser primeiro, até poucos dias nós falamos sobre isto. E isto é algo para quê? Para nos entristecer, não, para nos alegrar. Alegrar porque sabemos que a palavra de Deus é fiel e é verdadeira. Então, por que aconteceu isso? Quando João teve a visão, o apóstolo João teve a visão daquele anjo falando com ele se lançou aos seus pés e aquele anjo não aceitou a adoração, porque João lançou os pés para quê? Para adorar. Ele falou: não faz isso não, porque eu sou conservo teu e dos teus irmãos. Ele declarou que ele também, aquele anjo que estava fazendo aquele trabalho em benefício do reino de Deus, trazendo uma palavra maravilhosa para aquele servo naquela época, que chegaria aos nossos dias, ele falou assim: não, eu também sou servo do Deus Criador dos céus e da terra. Assim como sou conservo também junto com teus irmãos, porque ele também é servo de Deus. Ele está a serviço do reino dos céus e cuidando para que a obra de Deus ela seja testificada com verdade. Ela seja testificada. Não fazendo uma brincadeira, não esse testemunho daquela mulher que foi declarar ali para aquele grupo de obreiros que não tiveram discernimento. E eu, depois, chego em casa comentando com a minha esposa, falei: que coisa horrível aquilo que aconteceu hoje.
na mesma situação daquela. Ali já vi tantas outras coisas que, em nome de testemunho, que não glorifica o nome de Deus nas nossas vidas. E para encerrarmos, nós vamos louvar o Senhor com mais um louvor que eu acabei de escrever, tem meia hora que eu acabei de escrever esse louvor. Desculpa se não, ainda não está, porque não deu tempo para ensaiar, mas é algo que está muito dentro deste assunto. E é bom para que todos possam saber. O povo de Deus está esperando a chegar o grande momento. Nós estamos aguardando a hora do arrebatamento. Eu estou vigiando e orando. É só assim que eu aguento. Eu estou vigiando e orando. É só assim que eu aguento. Os sinais estão se cumprindo, mostrando que Jesus vem buscar. Ele vem até as nuvens para a igreja encontrar. Isto é alegria para nós, mas vai ser triste para quem ficar. Isto é alegria para nós, mas vai ser triste para quem ficar. Enquanto a hora não chega, vamos todos aproveitar para santificar nossas vidas, porque não queremos ficar aqui neste mundo cruel, que só sabe maltratar. Aqui neste mundo cruel, que só sabe maltratar. Aleluia. Então, é mais esse alerta, uma palavra curta até, mas para mim tem grande valia prestar atenção, é até uma vigilância, não falar qualquer coisa de boca para fora. Isso nos dá o entendimento de quando estiver ali num grupo reunido em nome de Deus, que tivermos oportunidade de falar, vamos falar da palavra de Deus, do reino prometido por Cristo e pelo Pai. Não vamos falar besteira, não, aquilo que serve de zombaria, que serve de riso e que muitas das vezes até para humilhação. Então vamos meditar no verdadeiro testemunho. É o testemunho de Jesus Cristo. Quantas vezes nós estamos andando em lugar estranho, que ninguém nos conhece, com roupas naturais, comuns, e alguém nos encontra. Isso tem acontecido, tem tido o privilégio de acontecer várias vezes comigo. E as pessoas logo me identificam como um servo desse Deus Altíssimo, desse Criador dos céus e da terra, deste Deus amoroso. Isto é testemunho. E isto é pregar fora de tempo. Saber como nos conduzir mediante a homens. Não ser aquela vida chata que tudo que o cara está falando vão responder com um versículo bíblico, achando que está fazendo alguma coisa. Muitas das vezes o indivíduo é mandado embora achando que está prestando um verdadeiro testemunho, parando o trabalho pelo meio para pregar para os colegas de trabalho, muitas das vezes perde até o emprego. Aquilo que é benefício para ele e para a família, ele perde por falta de sabedoria.
Então vamos meditar nisto, em só prestar o verdadeiro testemunho. Senhor Deus, nós te adoramos, te bendizemos por esta alegria de alcançar algo da tua parte. Em nome do Senhor Jesus. Amém.